Bom, pessoal, então, boa noite, né? Mais uma aula de Direito Penal, dando sequência ao nosso curso, né, de Direito Penal 1, todas as aulas postadas no YouTube, né, na ordem, em uma playlist, né? Essa é a aula de número 6, salvo engano. Interpretação e aplicação da lei penal, critérios de interpretação e analogia. Então, nós vamos falar de interpretação de lei penal, a aplicação de lei penal, os critérios de interpretação da lei penal e vamos entender também a analogia, ok? Então vamos lá. Primeiro slide nosso, né? Interpretação da lei penal. Conceito de interpretação da lei penal, né? O que é interpretação da lei penal? Isso é importante, é teórico, né? Mas vai nos dar alguns toques para a parte mais importante da matéria. Não que isso seja menos importante, né? Não é tão prático, é mais teórico, mas vai dar um suporte muito bom para quando a gente for estudar outras matérias aí mais para frente no nosso curso, quando a gente for aprofundar mesmo no direito penal, a gente vai ver uma série de situações em que vamos ter que utilizar a interpretação da lei penal, a analogia. Então, a gente vai usar recursos, né, para compreender melhor aquela situação no caso concreto. Então, tá, vamos lá. Interpretação da lei penal é o processo lógico que procura estabelecer a vontade contida na norma jurídica. Então, o que é a interpretação? É um processo. E esse processo, obviamente, é lógico, não poderia ser um processo ilógico, né? E o que é que esse processo lógico busca? Ele busca estabelecer a vontade contida na norma jurídica. Então, muitas vezes, pessoal, a vontade da norma não é exatamente a vontade do operador do direito. Então, a gente tem que verificar, por meio da interpretação, qual é a vontade da norma. É aquilo que a gente chama de mens legis, né? Vontade da norma. Não é a vontade do operador daquela norma, não é a vontade da pessoa que legislou, né? Não é a vontade ali do congressista que legislou aquela norma. Não, a vontade é da norma. Parece um conceito meio confuso, meio abstrato, mas não adianta, numa dúvida, né, de uma eventual norma penal, a gente chegar lá no congressista, aqui, quando você fez a norma penal lá sobre o homicídio, o que você quis dizer com isso? Não é assim, gente. A vontade do legislador é uma coisa, a vontade da norma é outra. E a gente não apura a vontade do legislador. O importante para nós é a vontade da norma, ok? Ou também, né, a atividade que consiste em extrair da norma penal o seu exato alcance e real significado. Ou seja, né, é basicamente a mesma coisa, olha lá. Extrair da norma penal o seu exato alcance, o seu real significado. Ou seja, entender qual é a vontade dessa norma, o que essa norma quer, né, para nós. Isso, pessoal, é o que a gente chama de hermenêutica. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra aí, né, algum dia na vida de vocês, né? Hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação. Então, quando estamos falando aqui de interpretação da lei penal, nós nos referimos automaticamente à hermenêutica, ok? A lei penal pode ser interpretada a partir de três critérios distintos. Quais são esses três critérios hermenêuticos, né? Esses critérios interpretativos. Ah lá, quanto à origem ou sujeito, quanto ao modo e quanto ao resultado. E o quadrinho que define essa situação está aqui do lado. Olha só. Interpretação quanto ao sujeito. Quando a gente vai interpretar a norma de acordo com o sujeito, nós temos a interpretação autêntica, aquela trazida pelo legislador, tá? Mas, professor, mas o senhor acabou de falar que a gente não analisa a vontade do legislador, mas sim a vontade da lei. É isso mesmo, tá, gente? Não vou mudar, não. O que a gente analisa é a vontade da lei.
Nós precisamos saber qual é a vontade contida na norma jurídica, mas o legislador pode ajudar nesse processo. Por isso, interpretação autêntica. Por que autêntica? Porque quem fez a norma é o legislador. Ele é a pessoa autêntica para informar o significado dessa norma, o que essa norma procura. Mesmo o legislador, ele não está passando a vontade dele, ele está passando a vontade da norma. A vontade da norma não é necessariamente a vontade dele. Ele pode ter sido, inclusive, um voto vencido, né? No momento ali de promulgação daquela norma, ele pode ter sido um voto vencido. Então, autêntica no sentido, aliás, do sujeito, né? O sujeito que fez a norma é o mais autêntico para informar qual é o significado dessa norma, para que ela serve, né? Temos também a interpretação doutrinária. O que é a doutrina, pessoal? A doutrina são os livros, né, os manuais, o que os grandes doutrinadores pensam, né? Vamos interpretar uma norma em relação ao sujeito, levando em conta, então, a doutrina. Aí a gente vai lá, Luiz Regis Prado. Luiz Regis Prado entende que a norma penal, nesse aspecto, serve para isso, para aquilo, deve ser interpretada de tal forma. A gente vai no Bittencourt, né? A gente vai no Guilherme Nucci, a gente vai no Rogério Sanches, a gente vai no Rogério Greco, a gente vai no Kleber Masson, a gente vai no Mirabete, e assim por diante, né? Os vários doutrinadores aí de direito penal que nós temos, né? Essa infinitude de bons doutrinadores, né? E temos também a interpretação jurisprudencial, a interpretação que é dada pela jurisprudência, né? Os tribunais, né? O que os tribunais mencionam sobre isso? E a interpretação jurisprudencial mais importante, certamente, é a súmula vinculante. Súmula vinculante, né, pessoal? É a interpretação do STF que vira súmula. Mas temos também as outras súmulas do STF, temos as súmulas do STJ, as súmulas dos TRFs, temos as decisões, né, que vinculam, mas não são, não configuram súmulas, né, não são decisões sumuladas, mas vinculam. Então, temos a interpretação aí da jurisprudência de modo geral. Nós temos também a interpretação quanto ao modo, né? Quanto ao modo, essa interpretação pode ser literal, então nós vamos falar literalmente o que está escrito ali, matar alguém, né? É o artigo 121 do Código Penal. Matar alguém é simplesmente o quê? Matar alguém, pronto, acabou. Né? É o sentido literal. Então a gente vai entender tirar a vida de uma pessoa. Não pode ter interpretação que vá além disso, que é uma interpretação literal. Temos a interpretação teleológica, né? A gente não leva em conta apenas o que está escrito literalmente na lei. A gente leva em conta também a finalidade, pessoal. Teleologia diz respeito à finalidade, função. Então, quando a gente fala interpretação teleológica, a gente analisa o quê? A função da norma. Para que essa norma serve? Qual é a sua função, tá? Temos a interpretação histórica, nós vamos interpretar a norma levando em conta o contexto histórico no qual ela foi reproduzida. Por exemplo, uma norma que foi feita lá durante o período militar, né, na década de 60, 70. Na interpretação daquela lei, nós temos que levar em conta aquele período, que era um período de exceção no governo brasileiro, né? Temos a interpretação sistemática, tá, pessoal? A interpretação sistemática é aquela que se baseia em todo o sistema. Nós não vamos unicamente na norma que estamos interpretando. A gente visualiza essa norma, né, em relação a toda a lei, né, que pode ser um código, por exemplo, um código penal, né, um artigo do Código Penal. A gente tem que levar em conta todo o Código Penal. Temos que levar em conta todo o ordenamento penal brasileiro, os tratados internacionais que dizem respeito, né, a normas penais e a normas de direitos humanos. Temos que levar em conta a Constituição da República. Então, a gente leva em conta todo o sistema normativo e jurídico, tá?
E temos a interpretação que progressiva, é aquela interpretação que vai evoluindo com o tempo, conforme os novos conceitos, os novos paradigmas que surgem, né, durante a nossa evolução. Com o passar dos anos, as coisas vão mudando e nós também precisamos mudar o significado de determinadas palavras, né, que se encontram ultrapassadas em relação ao novo contexto. Por isso, né, que nós mencionamos aí uma interpretação progressiva, né? Ela progride com o tempo, ela progride juntamente com a cultura, com o passar dos anos, tá? Temos também, pessoal, a interpretação quanto ao resultado, né? Temos a interpretação declaratória, né? É uma interpretação que simplesmente declara o que a lei quer dizer. Nós não vamos além da declaração. Essa norma não vai ter nenhum efeito prático, a não ser declarar alguma coisa, né? Declarar, por exemplo, que é o período noturno. O que é o período noturno, gente? Está lá no artigo 155, parágrafo 1º do nosso Código Penal, né? O furto praticado durante o repouso noturno. Essa interpretação, ela declara quando ocorre o período noturno. E a gente sabe que essa interpretação varia conforme o lugar, né? Varia conforme o tempo, varia conforme uma série aí de variantes, né? Temos a interpretação restritiva, né? A interpretação que restringe, né, determinados aspectos. Então, a lei menciona, né, crianças e adolescentes. Nós não vamos incluir os jovens, aqueles jovens entre 18 a 29 anos, conforme a Constituição menciona. Por quê? Porque a lei mencionou crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, a gente não vai envolver os jovens após os 18. O jovem é dos 15 aos 29, né? O jovem dos 15 aos 18, tudo bem, entra no contexto. Não, mas não porque ele é jovem, mas porque ele é o quê? Adolescente. Entre 15 e 18 anos, a gente sabe que são adolescentes. Aliás, a adolescência inicia nos 12 anos, desculpa, tá? Aos 12 anos e vai até os 18. Então, é uma interpretação restritiva. A gente vai restringir e não expandir. E, ao contrário, nós temos a interpretação que é extensiva, né? Principalmente quando a lei menciona assim, ela faz um rol exemplificativo, por exemplo, serão apenados os sujeitos, né, que cometerem tal conduta, tal conduta, tal conduta, e também aquelas que forem semelhantes. Nesse momento, o legislador informou uma interpretação que é extensiva, de um rol que não é exaustivo, taxativo, é um rol exemplificativo. Ele exemplifica e dá margem à interpretação para ampliar esse rol, tá joia? Então, agora a gente vai destrinchar isso tudo aí que eu mencionei, tá? Então, em relação à origem, pessoal, a interpretação pode ser autêntica, né, ou legislativa, porque essa interpretação autêntica é feita pelo legislador. Ela pode ser doutrinária ou científica, né? Por que científica? Porque é uma opinião baseada, né, em propostas científicas, né, em conclusões científicas que são dadas pela doutrina, né? E temos também a interpretação jurisprudencial. A primeira delas, então, a interpretação autêntica, legislativa, né? Ela é realizada pelo próprio legislador que declara no próprio texto editado ou em outro diploma normativo posterior o sentido e o alcance de determinada lei. Por exemplo, né, o conceito de funcionário público, pessoal, que está lá no artigo 327 do Código Penal. O conceito de funcionário público é uma interpretação legislativa. Por quê? O legislador, lá no artigo 327, ele informa o que é funcionário público. Ele informa a figura, o que é funcionário público para fins penais, tá? E o Código deixa muito claro isso. Para fins penais, funcionário público é pá, 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 e vai relatando tudo lá, o que é funcionário público. Então, essa interpretação foi dada pelo próprio legislador, né? Olha lá. Considera-se funcionário público para os efeitos penais, olha lá, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Esse aqui é o funcionário público. E o Código Penal vai além, ó. Ele ainda coloca as modalidades equiparadas, né? Quais personagens, né, equiparam-se a funcionários públicos, né, para fins penais, olha lá.
quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Então, a gente não precisa de qualquer outro tipo de interpretação para inferir o que é um funcionário público ou um funcionário equiparado a público, né? Porque a própria lei já menciona isso para nós. E essa interpretação, gente, ela se subdivide, né, em contextual, né, que é editada conjuntamente com a norma penal que conceitua, no caso do Código Penal, por exemplo, né, está lá no artigo 327, e temos também a interpretação que posterior, né, a interpretação autêntica posterior. Uma lei distinta e posterior conceitua o objeto de interpretação. É muito comum nas normas penais em branco. Vou dar um exemplo aqui, ó. Drogas, né? Nós temos a Lei 11.343 de 2006. Essa é a lei de drogas, pessoal. Mas, afinal de contas, o que é droga? É uma resolução da Anvisa, eu não vou saber o número de cor aqui, mas isso é o de menos, tá? É uma resolução da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que informa o que é droga para efeitos penais. Então, essa resolução, que também é uma norma, né, pessoal? Essa resolução informa o conceito de drogas. Ela informa quais substâncias são consideradas drogas, né, para efeitos penais. Então, uma interpretação autêntica posterior. O legislador informou o que é droga. Interpretação doutrinária ou científica, pessoal, olha lá. É a interpretação realizada pelos estudiosos do direito, tá? E não constitui uma interpretação obrigatória. Atenção, ó, a exposição de motivos é interpretação doutrinária e não autêntica, uma vez que não é lei. Aquelas exposições de motivos, pessoal, que vêm, né, antes dos códigos, né, o Código Penal tem a exposição de motivos. Muita gente fala, ah, aquilo é interpretação autêntica, porque quem fez aquilo foi o próprio legislador, mas não, tá? É considerado que uma interpretação doutrinária ou científica. Aquela parte do código que está ali como exposição de motivos não é lei. Aquilo é um texto. Ah, mas foi feito pelo legislador. Foi. Mas não é lei, não é norma, não tem comando normativo. Tem comando o quê? Somente explicativo. Então, a gente considera uma interpretação doutrinária ou científica, que é feita pelo próprio legislador. Temos também a interpretação jurisprudencial. Trata-se do significado dado às leis pelos tribunais, né, sempre que lhes são exigidas análises de casos concretos, né. Uma observação, a princípio, não é obrigatória, mas pode adquirir caráter vinculante, no caso das súmulas vinculantes, né, ou das decisões colegiadas que também vinculam, né, de acordo aí com as regras do CPC, né, do novo Código de Processo Civil. Não vou entrar nisso porque não é a minha matéria, tá? A interpretação quanto ao modo, pessoal, ela pode ser uma interpretação gramatical, também conhecida como literal. Olha lá. Considera o sentido literal, gramatical das palavras contidas na lei, não abrindo margens para interpretações subjetivas, ou seja, que vão além das palavras e seus significados denotativos. É aquela interpretação literal, gente. Não pode dar margem a nada. Matar alguém é o quê? Tirar a vida de uma pessoa. Acabou. Ah, o que é pessoa? Cadáver? Não, gente, não vamos entrar nisso. Não é para interpretação literal esse tipo de questionamento. São para outras modalidades de interpretação, entendeu? Então a gente fica, ó, matar alguém é tirar a vida de uma pessoa. Acabou. Qualquer coisa além disso está saindo, né, da seara do, ou melhor, da interpretação literal. Temos também a interpretação histórica, lá, essa forma de interpretar traz a necessidade de se verificar qual a origem da lei, qual sua época e seu contexto. É possível identificar claramente a evolução histórica da sociedade e esta forma de interpretação visa a comportar as suas novas necessidades legislativas. Por exemplo, né, o Código Penal, pessoal, ele foi elaborado em 1940 e punia severamente o crime de traição. Hoje, isso não faz mais sentido, né? Por muitos anos, o crime de traição continuou no Código Penal, mas por uma interpretação histórica, pessoal, considerando que nós já deixamos essas décadas passadas para trás, considerando, né, que o machismo ficou para trás,
Porque no crime de traição, pessoal, a vítima era o homem e, e o autor era a mulher, tá? Tem isso também, um contexto absolutamente machista, que já na década de 60, 70 não fazia o menor sentido. Então, por meio da interpretação histórica, nós tirávamos esse crime do Código Penal, ele simplesmente não tinha utilidade. Em 2009, ele foi retirado oficialmente, né? Via legislativa, ele foi revogado de forma expressa e não consta mais no nosso Código Penal. Mas até então, era a interpretação histórica que desvinculava ele do nosso ordenamento jurídico. Não que seja uma conduta aceita, gente, socialmente aceita, desejada, louvável. Não. Mas interpretar também a traição como crime é muito, né? É muito. Interpretação teleológica busca desvendar a real intenção do legislador ao editar a lei, a finalidade a qual ela poderia servir quando foi premeditada e editada. Então, quando a gente fala em teleologia, nós falamos em finalidade, tá? Interpretação teleológica. Qual é a finalidade? O que essa lei busca fazer? Essa é a interpretação teleológica. E lembrando, uma interpretação, pessoal, não anula a outra. A interpretação pode ser literal e teleológica ao mesmo tempo. Não há problema nenhum, tá? Interpretação sistemática ou sistêmica, né? Leva em conta a legislação em vigor e os princípios gerais do direito, né? Pressupõe que as normas não são isoladas de todo o seu contexto, devendo elas serem lidas em conformidade e coerência com todo o ordenamento jurídico, igual mencionei aqui. Aquele artigo ele é analisado de acordo com o capítulo no qual ele está inserido, e esse capítulo está dentro de um código, e esse código também é levado em conta. E esse código está dentro de um ramo do direito, né? O direito privado, por exemplo, nós vamos levar em conta o direito privado. Nós vamos levar em conta, aliás, todo o sistema normativo, nós vamos levar em conta todo o ordenamento jurídico, inclusive a Constituição. Essa é a interpretação sistemática, ela depende de todo o sistema, por isso esse nome, tá? Interpretação progressiva, evolutiva, né? Explora o significado legal de acordo com o progresso científico, isto é, busca evoluir junto com as transformações sociais, pessoal. Exemplo, né? A Lei Maria da Penha. Ó. Há uma corrente bem forte que defende que a aplicação da Lei Maria da Penha em casos de mudança de sexo, ou seja, né, a lei ampararia também a pessoa que fizesse a cirurgia de troca de sexo. Isso está em profunda discussão no STF. Será que os transexuais também podem ser contemplados aí com a proteção da Lei Maria da Penha, pessoal? Né? Que a Lei Maria da Penha defende a mulher como sujeito passivo do crime, né? Tanto a mulher sendo agredida por um homem, ou até mesmo a mulher sendo agredida por uma outra mulher, mas tem que ser mulher, né? A Lei Maria da Penha é essa, né? Então esta é uma interpretação que evolutiva, progressiva, né? Vamos encaixar ou não as transexuais, aquelas que fizeram a cirurgia, né, de alteração de sexo? Então esta interpretação, assim sendo, pede que novos significados e concepções sejam atribuídos a antigos conceitos postos na lei. Interpretação quanto ao resultado, pessoal. Vamos à interpretação declarativa ou declaratória, lá. Aquela em que a letra da lei corresponde inteiramente somente àquilo que o legislador quis dizer, né? Sem supressão e sem adição de nenhum outro trecho e nenhuma outra fonte. A lei expressa de forma clara a vontade do legislador sem a necessidade de complementação normativa. Então, aqui, a norma fala o que o legislador quis dizer, é uma interpretação que declara, por isso ela é chamada de declarativa ou declaratória, tá? Interpretação restritiva. A interpretação é reduzida em face do alcance das palavras contidas na lei para corresponder à real vontade do legislador. Então, considera-se que a lei possui palavras em excesso, né? Que ela disse mais do que ela gostaria de ter dito, e essa interpretação restringe parte do texto para atender a sua finalidade pretendida. Então, nós vamos o quê? Restringir o alcance da norma, gente. Quando o Código Penal informa no artigo 121, né? Matar alguém, né? Esse alguém, gente, tem que ser um ser humano vivo,
Não pode ser morto, porque o cadáver não é sujeito passivo do crime de homicídio, tá? Não pode ser animal. Então, houve o quê? Uma redução, uma interpretação restritiva, né? Vão matar alguém. Alguém é uma pessoa humana viva, ok? Interpretação extensiva. A interpretação se estende para além do alcance das palavras postas pelo legislador, sem a necessidade de se elaborar uma norma complementar. Considera-se que a norma disse menos do que deveria ter dito, deixando de abarcar conteúdo pretendido. Exemplo, o artigo 235 do Código Penal, pessoal, incrimina a bigamia, correto? Então, a bigamia, o que é a bigamia? Uma pessoa se casar duas vezes, né? Casar, estou falando aqui de casamento civil, no papel. Se você é casado, você não pode se casar de novo. Você precisa o quê? Se divorciar antes para depois se casar. Caso contrário, comete o crime de bigamia. Agora, gente, se a bigamia é ilícita, a poligamia, claro que é também. É uma interpretação extensiva. Se você não pode casar com duas pessoas, quiçá 3, 4, 89, 147, não pode, né? Essa é uma interpretação extensiva, tá? Pergunta, né? Admite-se uma interpretação extensiva contra o réu? Com base no princípio do indúbio pro réu, não admite interpretação extensiva, tá? Contra o réu. Isso é a posição do STJ e também da Defensoria Pública. Então, nesse caso aqui, ó, se o sujeito, ao invés de casar com duas, casar com três, aí já é poligamia, ele estará sendo prejudicado? Isso é uma interpretação extensiva contra ele? Claro que não, gente. Claro que não, porque se ele está praticando a poligamia, ele, obviamente, praticou também a bigamia. A bigamia vem antes da poligamia, né? Porque para você ter 4 mulheres, antes você tem que ter tido pelo menos 2, né? Depois chega na terceira, na quarta e assim por diante. Ainda que seja um casamento coletivo, né? O padre não, né? Não vamos confundir aqui religião com direito, né? O juiz de paz lá, ele deveria declarar o marido e mulher, né? Depois ele vai para o próximo, ainda que seja 2 segundos mais velho, o casamento houve uma continuidade delitiva, né? Partindo de uma bigamia, que depois deu origem a uma poligamia. E a doutrina elenca mais 2 modelos de interpretação. Olha lá, a gente tem a interpretação sui generis, né? O que é sui generis? Ela se divide em exofórica, né, e endofórica, dependendo do conteúdo que complementará o sentido da norma interpretada lá. A exofórica. O significado da norma interpretada não está no ordenamento jurídico. Então, a gente tem que buscar esse significado fora do ordenamento jurídico. Olha lá, a palavra tipo, presente no artigo 20, tem o seu significado retirado da doutrina e não da lei. Quando a gente fala tipo penal, o que é tipo penal? A lei não fala o que é tipo, né? Quem fala é a doutrina. Então, essa interpretação, ela é o quê? Exofórica. Ela está fora do ordenamento jurídico. Ela depende de uma explicação doutrinária, tá? E temos também a endofórica, né? O significado da norma interpretada é emprestado de outros textos do ordenamento jurídico, né? Ainda que de leis distintas. Por exemplo, o artigo 237 do Código Penal, ó, contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. A expressão impedimento para o casamento, ela está lá no Código Civil, né? Está no Código Civil. Ah, está fora do Código Penal, tudo bem, mas está dentro do ordenamento jurídico, por isso é endofórica. Endo é de dentro, né? Exo é de fora. Interpretação conforme a Constituição, pessoal, é um confronto entre a norma legal e a Constituição, né, aferindo a validade daquela dentro de uma perspectiva garantista. Então, quando nós temos aí um confronto de leis, nós pegamos a Constituição como referência e sempre, né, considerando aí a proteção ao réu, nós vamos usar uma interpretação partindo da própria Constituição Federal. Por isso fala interpretação conforme a Constituição Federal. Pessoal, agora a gente vai falar de interpretação analógica, tá? Interpretação analógica, vamos lá. Interpretação extensiva é diferente de interpretação analógica, hein? Interpretação extensiva é uma coisa, interpretação analógica é outra. Olha só, na interpretação analógica, o código, respeitando o princípio da legalidade,
detalha todas as situações que quer regular e, posteriormente, permite que aquilo que a ela seja semelhante possa também ser abrangido no dispositivo, tá? Então, a gente tem uma fórmula genérica. Olha só o exemplo. Muitas vezes com exemplo que fica mais fácil, né, pessoal? O homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Ele menciona, né, no inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, tá? A fórmula genérica é outro motivo torpe. O que é motivo torpe, né, pessoal? Motivo torpe é aquele motivo repugnante, né? Por exemplo, matar alguém para tomar conta da sua boca de fumo, né? Esse é um motivo torpe. E a lei, ela é bem o quê? Genérica aqui para nós. Ela tem uma fórmula genérica. Ela permite que nós interpretamos aí situações semelhantes, né? Ela fala mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Ela considerou a paga ou promessa de recompensa um motivo torpe, assim como matar alguém para roubar a sua boca de fumo, né? Também é um outro motivo torpe, tá? Essa é a interpretação analógica. Aqui, ó, interpretação analógica. Ó. Há também a interpretação analógica que ocorre na lei penal quando fórmulas causuísticas, né, em um dispositivo penal são seguidas por uma cláusula genérica, aberta e que amplia o conceito utilizando-se da semelhança. Olha lá. Circunstâncias semelhantes às de tempo, lugar e maneira de execução, né? Está lá no artigo 71 do Código Penal. Outro recurso análogo à traição, emboscada ou dissimulação, artigo 61, inciso 2º, a linha C do Código Penal. Então, a lei não mencionou. Ela mencionou pouco, ela mencionou menos do que ela podia mencionar. Porque ela dá ao intérprete a possibilidade de compreender essas expressões. Ó. Outro recurso, análogo, ou seja, né, parecido à traição, emboscada ou dissimulação. E a analogia, pessoal? Analogia não é uma forma de interpretação, mas é uma forma de integração do direito, tá? Analogia não é interpretação, analogia é integração. Ela pressupõe uma lacuna na lei, uma ausência de norma, né? O legislador ele se esqueceu de legislar, é uma omissão involuntária, ele se esqueceu. Então, parte-se do pressuposto de que não existe uma lei a ser aplicada ao caso concreto, motivo pelo qual é preciso socorrer-se de previsão legal empregada a outra situação similar. Então, tem uma situação similar, a gente pega a lei e interpreta ela de forma analógica, ok? Então, a gente fala de analogia lá, pressuposto para aplicação de analogia no direito penal. Primeiro pressuposto, a certeza de que sua aplicação será favorável ao réu. A analogia só é aplicada no direito penal se ela favorecer o réu. Se ela não favorecer o réu, ela não será aplicada, tá? E mais, ó, existência de uma efetiva lacuna a ser preenchida, ou seja, uma omissão involuntária do legislador. O legislador simplesmente se esqueceu de mencionar determinado fato, tá? E eu não quero que vocês confundam a interpretação extensiva com interpretação analógica e analogia, tá? Vamos lá. A interpretação extensiva é o quê? É uma forma de interpretação, assim como a interpretação analógica, né? Agora, a analogia, pessoal, é uma forma de integração do direito. Complementar aquilo que está vago, né? É uma falta de norma e a gente usa a analogia. A interpretação extensiva, existe norma para o caso concreto? Existe. Assim como na interpretação analógica, existe norma. Agora, na analogia, não existe norma. O legislador esqueceu de normatizar, né? Na interpretação extensiva, amplia-se o alcance da palavra, não importa no surgimento de uma nova norma, né? A gente só amplia o quê? A palavra. Na interpretação analógica, utilizam-se exemplos seguidos de uma fórmula genérica para alcançar outras hipóteses. Então, tem uma fórmula genérica que fala isso ou outras formas similares, né? Essa é a interpretação analógica. Agora, na analogia, cria-se uma nova norma a partir de outra. É uma analogia legis, ou seja, analogia da lei, né? Ou do todo ordenamento, ou de todo ordenamento jurídico, né? Que seria uma analogia iuris, analogia do direito, tá?
Na interpretação extensiva, prevalece ser possível sua aplicação de direito penal in bonam partem ou in malam partem, ou seja, a interpretação extensiva ela cabe tanto a favor quanto contra o réu, tá? Assim como a interpretação analógica, a favor ou contra o réu. Agora, a analogia não. A analogia a gente viu aqui agora. Somente a favor do réu, in bonam partem, né? Ou seja, em boa parte. Por exemplo, aqui, ó, exemplo de interpretação extensiva, né? A expressão arma no crime de roubo majorado, né? A interpretação, ela é o que? Extensiva. O que é a arma, né, gente? É arma de fogo, arma branca, né? A interpretação, ela é extensiva. A interpretação analógica, o homicídio mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Nesse outro motivo torpe é uma continuidade, né? É uma fórmula genérica que pode alcançar outras hipóteses, né? E na analogia, a isenção de pena prevista nos crimes contra o patrimônio para o cônjuge e analogicamente para o companheiro, né, pessoal? O companheiro a cada dia que passa, né, de acordo com as novas interpretações constitucionais, ele se equipara ao cônjuge, né? Então, hoje, cônjuge e companheiro são basicamente a mesma coisa e isso era tudo que eu tinha para falar com vocês, pessoal. Muito obrigado. Eu vou encerrar a gravação.